Season Quantum and Latina, Season Quantum Jalo. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala ibadihi alladhina astafa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal de YouTube do Centro Al-Furqan. Vamos dar início à primeira obra que vamos ler. Infelizmente não pode ser presencialmente, devido a esta situação toda da quarentena e lockdown e estado de emergência em que muita gente se encontra. Então vamos seguir assim. A primeira obra que vamos abordar é Al-Adab al-Mufrad, Alhamdulillah, uma linda obra de Imam al-Bukhari. Imam al-Bukhari, Alhamdulillah, é uma pessoa sobre a qual não há nenhuma disputa. Ele é um dos mais altamente conceituados eruditos e sábios e académicos que o nosso Ummah já produziu. Ele é o pico da montanha quando se trata da ciência de Hadith. É o especialista de Hadith que talvez é mais conhecido a nível mundial. Entretanto, quando se fala de Imam al-Bukhari, a nossa mente corre imediatamente para a obra-prima dele, não é? Que é conhecida como Sahih al-Bukhari, mas o verdadeiro nome é Al-Jami' al-Sahih. As pessoas dizem Sahih al-Bukhari, mas o nome da obra é Al-Jami' al-Sahih. Então, quando as pessoas falam Sahih al-Bukhari ou quando falam do nome Bukhari, toda a gente sempre corre para essa obra. A nossa mente automaticamente vai para lá, porque é a obra dele que é mais celebrada, mais famosa, mais conhecida. Entretanto, nós não nos vamos debruçar sobre esse livro. É um livro altamente técnico, um nível académico muito alto que é exigido para se poder extrair todos os benefícios daquele livro. Portanto, é uma obra que não foi compilada com o objetivo de ser abordada por um leigo. É uma obra que exige um nível académico e um nível de instrução nas ciências islâmicas, um nível alto, para se poder navegar todos os contornos daquela obra. Com isso não quero dizer que um leigo não possa ler. Não. É um excelente livro de se ler, é uma excelente obra. A pessoa que não tiver acesso a um alim para ler o Sahih al-Bukhari ou Al-Jami' al-Sahih, pode ler sozinho e vai extrair aquilo que conseguir extrair. O que ele não entender, o que ele não perceber, pode perguntar a alguém que sabe ou deixa de lado. Nós não podemos ser como alguns grupos que dizem que as pessoas não podem ler os hadiths, não é? As pessoas não podem abrir os livros de hadith. Há alguns grupos que andam por aí. Eu uma vez fiz de itikaf e estava lá no grupo de itikaf um indivíduo que dizia esse tipo de coisas. Isto é falso, porque os próprios especialistas de hadith que compilaram as obras, eles compilaram obras para todos os níveis. Ok? E compilaram obras que são para um nível básico, que são para os leigos, que são para qualquer pessoa que tem um entendimento básico das ciências islâmicas poder ler. Agora, o caso da obra que nós vamos estudar, Al-Adab al-Mufrad, é uma obra também que o imam compilou para qualquer pessoa poder ter acesso. Qualquer pessoa que tem um nível médio de instrução nas ciências islâmicas pode se debruçar sobre esta obra e extrair um tremendo benefício. Não é necessário ter um alim consigo para lhe ensinar, para lhe instruir, conforme é com o Jami' al-Sahih. Então, é um livro que qualquer pessoa pode ler, qualquer muçulmano pode ter na sua casa e abrir e ler com a sua família. Trata de quê? Trata de tudo aquilo que é etiqueta, comportamento, conduta de um ser humano. Como é que um ser humano deve se comportar? O comportamento e a conduta que uma pessoa deve ter. Ok? E este assunto é tão importante que ele compilou uma obra somente sobre isso. Somente sobre isso. No Jami' al-Sahih, na obra-prima dele, tem lá um capítulo que trata sobre a conduta.
sobre o caráter, sobre o comportamento, que é Kitab al-Adab. Kitab al-Adab faz parte do Sahih al-Bukhari. Entretanto, por ser um livro que não é facilmente acessível a um leigo, a qualquer pessoa, é um livro que é mais, posso dizer, é mais procurado, mais lido pelos académicos, pelos álimos. Então, o imam compilou uma outra obra separada que fala somente do assunto de Adab. Então, a pessoa não precisa de ir para o Sahih para poder ler sobre este assunto. Pode simplesmente abrir este livro que ele compilou separadamente para o acesso às massas populares. Então, tem um tremendo benefício. O nível de rigor académico no Adab al-Mufrad não é o mesmo que no Sahih, evidentemente. O Sahih tem um rigor na autenticidade das narrações muito alto, mais alto que nós conhecemos. Aqui no Adab al-Mufrad não. Tem lá algumas narrações até, digamos, fracas. O imam pôs lá estas narrações porque ele sabe que elas existem. Entretanto, não as pôs no Jami' al-Sahih porque o nível de rigor, a exigência na autenticidade que ele próprio definiu para aquela obra é a categoria mais alta possível. Entretanto, para esta obra houve um certo relaxamento, podemos dizer. Entretanto, as poucas narrações que são fracas aqui nesta obra não são extremamente fracas. Ele colocou lá porque ele acha que tem algum benefício para as pessoas, para nos mostrar que ele conhece as narrações. Se ele não pôs no Sahih, não é por não conhecer. Ele colocou aqui para nos mostrar que ele conhece as narrações e ele acha que tem benefício para as pessoas conhecerem aquelas narrações. Ok? Então, nós vamos ler os primeiros capítulos que tratam sobre os laços sanguíneos, a piedade filial, os laços familiares entre as pessoas, como é que uma pessoa deve se comportar para com os seus pais, o bom tratamento dos pais, o bom tratamento para com os seus familiares, o bom tratamento para com os seus filhos. Os primeiros capítulos tratam deste tipo de assunto. Por quê? Porque na etiqueta, na boa conduta, nas boas maneiras, quem merece mais, quem tem o maior direito do nosso bom comportamento são os nossos pais. Então o primeiro capítulo ele começa com Birrul Walidain, Birrul Ab e Birrul o bom tratamento do pai, o bom tratamento da mãe. São os primeiros capítulos na abertura deste livro. Porque ele está a tentar nos transmitir que as pessoas que mais merecem o nosso bom tratamento, a nossa boa conduta, o nosso amor, são os nossos pais. Então, nós vamos ler estes capítulos, não vamos ler a obra toda, inshallah, e eu espero que a gente consiga tirar o devido valor e benefício desta obra. Agora, o segundo motivo pelo qual eu escolhi esta obra, portanto, primeiro já expliquei que é uma obra que é facilmente acessível à maior parte das pessoas, diferentemente da obra-prima dele, Al-Jami' al-Sahih. O segundo motivo muito importante é um motivo pessoal, que é que eu perdi a minha avó há sensivelmente 7 meses atrás. Ela já tinha uma idade muito avançada, ficou doente e perdeu a vida, não é? E é a mãe da minha mãe. E nos meses anteriores ao falecimento dela, os meses anteriores à morte dela, a minha mãe é que cuidou dela. Os meus pais, na verdade, mas principalmente a minha mãe. E eu fiquei muito comovido com a forma como a minha mãe se dedicou a cuidar da mãe dela. Foi uma lição de ouro para mim. Eu vi o esforço que a minha mãe fez, a dedicação e o amor, a entrega que ela teve ao cuidar da mãe dela. Então, eu quis, de certa forma, agradecer a ela, quis lhe fazer perceber o imenso valor que isso tem perante Allah, o imenso valor que isso tem para ela como ser humano e para mim como neto daquela senhora falecida. Então, eu como já tinha lido esta obra em 2014, a primeira coisa que me veio foi, mas por que não fazer uma leitura desta obra e dedicar à minha mãe?
Portanto, vamos fazer uma leitura para todos podermos partilhar e termos acesso ao conhecimento que o imam pôs aqui. E eu gostaria de homenagear a minha mãe através deste trabalho e deste estudo que vamos fazer. É uma coisa que me tocou bastante e eu espero que eu também possa ter a oportunidade de cuidar dos meus pais quando eles chegarem na mesma fase, não é? O livro trata de todo esse tipo de assuntos. O bom caráter é algo que em todas as culturas é apreciado e é valorizado. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq", ou noutra narração: "Innama bu'ithtu li'utammima salih al-akhlaq". E esta palavra salih é mais autêntica do que makarim. Mas esse é outro assunto, isso é para os especialistas de hadith. A palavra makarim al-akhlaq não é tão autêntica como na narração que vem salih al-akhlaq. E o imam no Al-Adab al-Mufrad, que está aqui, esta é a obra que vamos ler. Nesse mesmo hadith, ele escolheu a narração "Innama bu'ithtu li'utammima salih al-akhlaq". Isto quer dizer o quê? Eu fui enviado para aperfeiçoar o bom comportamento. Fui enviado para aperfeiçoar a boa conduta. Então, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando diz que eu fui enviado para aperfeiçoar, ele está a dizer o quê? Ele está a dizer que a boa conduta já existia antes dele ser enviado. Mas não era perfeita. Em todas as civilizações, em todo o mundo, as pessoas sabem que têm que cuidar dos seus pais. Principalmente aqui em África. Nós, desde a idade de terra, somos ensinados que temos que honrar os nossos pais e os mais velhos em geral. Mas a diferença entre isso e o Islã é que no Islã nós fazemos por Allah. Ao passo que quem não é muçulmano, alhamdulillah, também sabe cuidar dos seus pais, também faz coisas maravilhosas com os seus pais e com os seus filhos, etc. Mas fazem porque é a cultura, ou porque é a tradição, ou porque é a forma de estar da sociedade em que vivem. Alhamdulillah, mashallah. Isso é muito bom, muito positivo. A diferença é que quando a sociedade se transforma, e as sociedades estão constantemente a transformar-se. Aquilo que é uma determinada sociedade hoje não é o mesmo que era 100 anos atrás. Quando a sociedade passa por essas mudanças e alterações todas, as pessoas também alteram o seu comportamento de acordo com a sociedade onde vivem. E é por isso que nós vemos, em alguns países... Eu estive a ler um artigo hoje de uma jurista americana chamada Amy Newman, em que ela fala de casos de adolescentes que se divorciam dos seus pais. Eu nunca imaginei que isso fosse possível. Mas hoje, em alguns países, está a acontecer. Algo que há 30 anos atrás ou 50 anos atrás era uma coisa impensável. Era uma coisa que talvez fosse ser olhada com maus olhos. Mas porque a sociedade passou por todas essas transformações, hoje até já tem um termo específico, que é divórcio. Um adolescente pode ir ao tribunal e meter uma ação de divórcio contra os seus pais. Portanto, isto quer dizer o quê? Já não são meus pais. E na pesquisa dela, ela diz que a maior parte das vezes que isso acontece são os adolescentes que querem se divorciar dos pais, não o contrário. Então, ela, conforme eu dizia, ela fez referência no início do artigo a um filme que foi lançado em 1984, onde o personagem principal era representado por uma atriz chamada Drew Barrymore. O nome do filme já não me lembro qual é. Ela falava de uma situação em que uma rapariga de 9 anos era o personagem principal e depois acabou se divorciando dos seus pais. É uma coisa que não era admissível, não era sequer considerável há uns anos atrás, naquela mesma sociedade. Entretanto, devido às alterações e às mudanças pelas quais as sociedades passam e experimentam, nós vemos que isso é uma coisa que acontece hoje em determinados países. Portanto, é diferente, conforme eu dizia, é diferente do caso em que alguém está a fazer isso por Allah. Porque quando a pessoa faz por Allah, aquilo que Allah gosta é constante, não muda.
independentemente do tempo, as pessoas podem mudar, a sociedade pode mudar, o que era aceitável ontem pode não ser mais aceitável hoje, mas aquilo que Allah gosta é constante. E aquilo que Allah não gosta também é constante, em geral. Portanto, é uma coisa que nós devemos considerar sempre que formos a ler o livro, sempre que formos a tirar alguma lição, é que tudo isto que nós fazemos e que nós aprendemos é por Allah. E a prova de que é por Allah é que Allah ordenou-nos a sermos obedientes e diligentes em relação aos nossos pais. Entretanto, se eles nos ordenarem a fazer algo que vai contra os mandamentos de Allah, nós devemos parar. Da melhor maneira, mas devemos parar. Porque Allah é que está acima de tudo e de todos. Até mesmo acima dos nossos pais. Entretanto, Ele mesmo é que nos comanda e nos obriga a cuidar deles, a sermos obedientes e a sermos carinhosos com eles. Então, vamos parar por aqui esta é a introdução. Vamos começar com o primeiro vídeo na próxima semana, inshallah. E vamos abordar várias questões durante o percurso da nossa leitura. E espero que toda a gente tire o devido benefício. As perguntas vocês vão pôr no grupo, já sabem qual é o grupo. Ok? Quem não estiver no grupo e quiser mandar perguntas, pode mandar por e-mail. O e-mail vai aparecer aqui no vídeo, inshallah. هذا وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.